Bem-vindos, família Rota 783. É uma honra ter você aqui comigo mais uma vez nessa jornada de expansão da consciência. Se você está chegando agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like porque, olha, o que a gente vai falar hoje é simplesmente um dos assuntos mais misteriosos, fascinantes e antigos da história humana. E eu te garanto, você nunca mais vai olhar para si mesmo da mesma forma depois desse episódio. Respira fundo, sinta o seu corpo, sinta a energia ao seu redor. Hoje nós vamos mergulhar num tema que atravessa culturas, religiões, ciências antigas e pesquisas modernas. Um tema que sempre foi cercado de segredos, simbolismos e, talvez, respostas para perguntas que ninguém conseguiu te explicar até hoje. Hoje nós vamos falar sobre a glândula pineal. Sim, ela mesma. Essa pequena estrutura do tamanho de um grão de ervilha, bem no centro do seu cérebro, mas que, segundo tradições esotéricas, textos antigos e descobertas recentes, pode ser muito mais do que apenas uma glândula. Para muitos sábios, a pineal é o olho que vê sem ver, o olho espiritual, o ponto de acesso para dimensões mais sutis da realidade. Para a ciência moderna, ela é o relógio biológico principal, regulando nossos ciclos, hormônios e percepções. Mas e se eu te dissesse que esses dois mundos se encontram? E se por trás dessa pequena glândula existisse um portal biológico, um decoder natural, capaz de transformar estados de consciência, percepções da realidade e talvez até a nossa conexão com o universo? Hoje você vai descobrir o que exatamente é a glândula pineal, por que ela é chamada de terceiro olho, segredos sobre sua estrutura e funcionamento, como ela interage com campos eletromagnéticos e frequências, o que diferentes culturas antigas sabiam sobre ela, e como você pode estimular, limpar e reativar sua pineal no dia a dia. Esse episódio é para quem sente que existe algo além do óbvio, para quem não quer mais viver no piloto automático, para quem sabe que existe um algo mais, mas ainda não conseguiu dar nome a isso. Então prepara seu café, sua água, seu lugar favorito, porque hoje a gente vai longe. E eu te pergunto, você está pronto para enxergar o que sempre esteve aí, mas você não conseguia ver? Então vamos começar do começo. A glândula pineal, pequenininha, discreta, escondida ali no centro do cérebro, mas carregando um peso gigantesco na história espiritual e científica da humanidade. Se você pudesse segurar uma pineal na mão, você perceberia algo curioso. Ela tem o formato de um pequeno cone, parecido com uma pinha. E é daí que vem o nome, pineal, de pine, pinha. Mas o que faz essa glândula ser tão especial? Bom, do ponto de vista científico, ela é responsável pela produção de melatonina, um hormônio essencial para regular o sono, o ritmo biológico, nosso ciclo de luz e escuridão. É como se ela fosse o relógio mestre do organismo. Até aí tudo bem. Mas essa explicação é só a superfície. Porque quando nós descemos mais fundo, algo começa a chamar a atenção dos pesquisadores. A pineal é a única glândula do cérebro que não está dividida em dois hemisférios. Ela é única, indivisível. E mais, ela possui cristais naturais. Sim, cristais, de fosfato de cálcio, que reagem à luz, energia e campos eletromagnéticos. E aí, meu amigo, entra a parte em que ciência e espiritualidade começam a se olhar nos olhos, literalmente. Esses cristais dentro da pineal funcionam como pequenos receptores. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem captar variações no campo magnético da Terra, frequências eletromagnéticas externas e até luz, mesmo que seus olhos estejam fechados. É quase como se a pineal fosse uma antena, um sensor, um radar biológico. Agora, olha que interessante. Civilizações antigas já falavam exatamente isso milhares de anos antes da ciência moderna. No hinduísmo, a pineal é representada pelo Ajna Chakra, o famoso terceiro olho, o centro da intuição, da clareza, da visão interior. No Egito Antigo, ela era simbolizada pelo olho de Horus, que é praticamente um desenho anatômico da pineal. O filósofo Descartes dizia que a pineal era o assento da alma. Os maias a chamavam de a semente da percepção, e escolas de mistério ao redor do mundo
Afirmavam que ela era o portal para o mundo espiritual. E aí você olha para tudo isso e se pergunta: como culturas tão diferentes, separadas por oceanos e séculos, falaram a mesma coisa? Será coincidência? Ou será que esses povos sabiam algo que nós estamos reaprendendo agora? Quando você junta a pineal sendo a única glândula do cérebro isolada, cristais sensíveis à energia, simbologias milenares, relatos espirituais e estudos modernos sobre frequência, você começa a perceber que estamos diante de algo muito maior do que um simples órgão biológico. A pineal parece ser um ponto de convergência entre duas realidades, a física e a não física, o corpo e a consciência, a biologia e o universo. E é aqui que o episódio começa a ficar ainda mais interessante, porque agora que você já sabe o que é a pineal, a gente pode avançar para algo que poucas pessoas entendem: como ela funciona energeticamente, porque ela é considerada um portal, e como ela se conecta com o campo vibracional do planeta. Respira fundo. E se você estiver curtindo até aqui, deixa o like e compartilha esse episódio. Isso ajuda demais o canal e faz esse conhecimento chegar em mais pessoas. Vamos continuar? Agora que você já entendeu o que é a glândula pineal, a gente pode entrar num ponto que realmente muda o jogo. A pineal como uma antena biológica. E antes de qualquer coisa, você precisa saber de uma coisa: o seu corpo inteiro é elétrico. Seu coração é elétrico. Seu cérebro é elétrico. Seus neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Então faz todo sentido que exista um órgão especializado em perceber frequência, luz e vibração. E esse órgão é a pineal. Mas como ela faz isso? Tudo começa com aqueles cristais microscópicos que eu falei na parte anterior. Esses cristais são piezoelétricos. Isso significa que quando eles recebem pressão, luz ou variação de energia, eles vibram, e ao vibrar, geram sinais elétricos internos. Traduzindo de forma simples, a pineal é capaz de transformar vibração energética em estímulos biológicos. Ela converte informação do campo em percepção interna. É literalmente um receptor. E aí você começa a entender por que, durante milhares de anos, culturas espirituais viam a pineal como um olho. Ela não vê imagens como nossos olhos físicos, mas ela percebe vibrações, percebe padrões, percebe energias sutis. Agora vem a parte que conecta tudo. O caminho vibracional. A Terra inteira vibra. O planeta tem um pulso, um ritmo, um batimento. E esse batimento é conhecido como frequência Schumann, entre 7,83 Hz e outras harmônicas. Agora olha que impressionante. Estudos mostram que a pineal reage a campos eletromagnéticos externos. Ela responde a variações do campo magnético da Terra. Ela se alinha com ritmos naturais, incluindo os ritmos eletromagnéticos planetários. Ou seja, se você muda a vibração da Terra, muda a vibração do corpo e muda a vibração da consciência. A pineal é o ponto onde tudo isso se encontra. É como se o seu corpo fosse um rádio e a pineal fosse a antena que te conecta à estação da realidade. Quando a frequência do planeta se altera, a sua consciência sente. Quando você medita, a sua pineal muda sua atividade elétrica. Quando você entra em estados profundos de descanso, ela libera substâncias que alteram sua percepção da realidade. E agora, imagine isso. Se a pineal pode captar vibrações e a Terra emite vibrações, então existe um diálogo silencioso entre você e o planeta. A pineal é a ponte, o portal, a conexão entre o microcosmo e o macrocosmo. E é por isso que muitas pessoas relatam insights profundos durante a meditação, sonhos lúcidos, sensação de conexão com algo maior, intuição aflorada, percepções mais sutis, flashes de clareza, pressentimentos. Não é fantasia, é biologia, plas, energia trabalhando juntas. Agora que você entende esse mecanismo, a pergunta que fica é: como a pineal se abre? Por que algumas pessoas têm o terceiro olho mais ativo? Por que algumas têm a pineal bloqueada? E o que realmente significa despertar? Tudo isso começa com um ponto fundamental: a calcificação da pineal. E é exatamente esse o tema da próxima parte.
Se você estiver gostando desse mergulho profundo, já deixa o like, se inscreve e compartilha esse vídeo para ajudar a mensagem a chegar em mais pessoas. Muito bem. Agora que você já entende o papel da pineal como antena, portal e receptora de frequências, a gente precisa falar sobre um dos tópicos mais polêmicos e ao mesmo tempo mais importantes de tudo isso, a calcificação da glândula pineal. E aqui eu já quero que você preste bastante atenção, porque essa parte explica por que tantas pessoas vivem desconectadas de si mesmas, do corpo, das emoções e da própria intuição. A pineal, como eu falei antes, contém cristais naturais. Só que ao longo dos anos, esses cristais podem se acumular, endurecer e perder a sua sensibilidade. É como se a antena começasse a enferrujar. E o que causa isso? Bom, existem alguns fatores bem conhecidos. 1. Excesso de flúor. O flúor é um dos maiores vilões quando o assunto é calcificação da pineal. Ele se liga aos cristais e torna a glândula mais rígida. Isso reduz a capacidade dela de captar luz, frequência e energia. Água tratada com flúor, cremes dentais, alguns alimentos processados, tudo isso ajuda nesse processo. 2. Alimentação industrializada. Corantes, aditivos, metais pesados, conservantes. Nosso corpo não foi feito para lidar com tudo isso diariamente. E a pineal sofre bastante com esse excesso. 3. Luz artificial em excesso. A pineal percebe luz. E quando você está exposto 24 horas a telas, LEDs, luz branca, ela perde sua sensibilidade natural aos ciclos de escuridão. É como se ela trabalhasse no modo desregulado. 4. Estresse crônico. O estresse constante muda a química cerebral, altera hormônios e acelera a calcificação. 5. Falta de contato com a natureza. Lembra que a pineal se alinha com o campo natural da Terra? Quando você passa dias sem colocar o pé no chão, sem receber luz do sol, sem respirar ar puro, a pineal perde sua referência vibracional. Tudo isso vai fazendo a glândula adormecer. E quando a pineal adormece, alguns sinais começam a aparecer. Sensação de vazio interior, dificuldade para meditar, insônia, sonhos confusos ou ausência de sonhos, falta de intuição, apatia, confusão mental, desconexão espiritual, sensação de estar preso no automático, pouca criatividade, baixa percepção emocional, falta de propósito. É como se você estivesse vivendo com os sensores desligados. E aqui eu quero abrir o coração com você. Não é à toa que tanta gente hoje sente ansiedade, medo, angústia, falta de sentido. A sociedade moderna desconecta as pessoas da própria natureza biológica. Mas aqui vem a boa notícia. A pineal pode ser reativada, pode ser limpa, pode voltar a funcionar como antes, pode recuperar sensibilidade e pode voltar a te conectar com a parte mais profunda do seu ser. Só que, antes de falar sobre ativação, limpeza, reabertura e despertar, que é a parte mais esperada, a gente precisa fechar esse ciclo de entendimento. Por que existe tanto interesse em manter as pessoas com a pineal bloqueada? Essa é uma pergunta que incomoda muita gente. E, sinceramente, é uma pergunta justa. Porque uma pessoa com a pineal desperta, pensa por si mesma, questiona, sente o que é verdadeiro, percebe manipulações, enxerga além da superfície, tem intuição forte, aumenta seu nível de consciência, é menos influenciável, vive com propósito, e uma sociedade consciente não é tão fácil de controlar. Então, sim, existe muito interesse em manter as pessoas desconectadas, não como teoria conspiratória, mas como observação histórica, social e comportamental. Mas calma, a gente já vai falar sobre como limpar, ativar e despertar sua pineal, de forma natural, saudável e consciente. Se você estiver gostando e sentindo que esse conteúdo está abrindo sua mente, dá um like nesse episódio, deixa um comentário e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Muito bem. Agora a gente chega numa das partes mais importantes desse episódio. Porque não adianta só entender o que é a pineal, como ela funciona, ou por que ela é tão poderosa. O que realmente transforma a sua vida é saber como reativá-la. E eu já quero começar com uma verdade simples, mas forte. Sua pineal não está perdida. Ela está adormecida.
E tudo que está adormecido pode despertar. A ativação da pineal não é algo esotérico demais, nem inacessível. Na verdade, ela é extremamente natural. Seu corpo já foi projetado para isso. Você só precisa tirar os bloqueios que impedem a antena de funcionar plenamente. Vamos por partes, como um passo a passo claro e prático. 1. Reduza o flúor. O despertar começa aqui. Esse é o primeiro grande passo. Evite cremes dentais com flúor. Prefira água filtrada por carvão ativado ou osmose reversa. Reduza refrigerantes e alimentos industrializados. O flúor endurece os cristais da pineal. Reduzir a exposição já faz a glândula voltar a respirar. 2. Contato diário com a natureza. Vibrar com o planeta é essencial. Faça isso. Coloque os pés no chão, grounding, por 10 minutos por dia. Tome sol todos os dias por alguns minutos. Observe o nascer ou pôr do sol quando puder. Respire ar livre com consciência. O campo magnético da Terra recalibra a pineal. Parece simples, mas isso muda tudo. 3. Escuridão total à noite. A pineal precisa da escuridão para produzir melatonina e se regenerar. Tente dormir no escuro completo, reduzir telas à noite, evitar luz branca após as 21h, usar uma luz mais quente ou âmbar à noite. Isso devolve o ritmo natural da glândula. 4. Alimentação que acorda. A pineal. Alguns alimentos ajudam a reduzir a calcificação naturalmente. Cacau puro, cúrcuma, limão, espirulina, vinagre de maçã, selênio, castanhas do Pará, gengibre, folhas verdes e, claro, muita água limpa. 5. Práticas de respiração. Oxigenar a mente. A pineal é extremamente sensível à oxigenação. Respirações profundas, respirações alternadas, ou até técnicas como Wim Hof ajudam a estimular a atividade elétrica no cérebro e, consequentemente, na pineal. 6. Meditação focada na região do entrecejo. A ciência já mostrou que meditação aumenta coerência cardíaca, ondas cerebrais alfa e teta, atividade elétrica na região frontal, fluxo sanguíneo no centro do cérebro, onde a pineal está. Você não precisa de nada complexo. Basta fechar os olhos e colocar a atenção suave no centro da testa ou na região interna do cérebro. Com o tempo, você vai sentir pulsar. 7. Frequências e sons isocânicos. Algumas frequências estimulam a pineal e aumentam a sincronia cerebral. Sétima 83 Hz, frequência Schumann, 432 Hz, 852 Hz, 936 Hz, frequência do terceiro olho, sons binaurais alfa e teta. Não é mágica, é neuroplasticidade e ressonância. 8. Silêncio. O silêncio profundo é um dos maiores ativadores da pineal. É no silêncio que a glândula começa a liberar substâncias como melatonina, pinolina, serotonina e, em estados mais raros, dimetiltriptamina endógena, DMT. Isso abre portas internas que você não acessa na correria do dia a dia. 9. Jejum consciente. Opcional. O jejum leve ajuda a limpar toxinas e aumentar clareza mental. Nem precisa ser longo. 12 horas já fazem diferença. 10. Práticas espirituais ou de autoobservação. A pineal é ativada quando você olha para dentro, silencia, reflete, medita, ora, observa seus pensamentos sem se identificar, presta atenção no corpo. Consciência ativa. Pineal ativa. Perceba que tudo é natural, tudo é orgânico, tudo é humano. A pineal desperta quando você volta ao seu estado original. Não é um processo de adicionar coisas, mas de remover o excesso. E agora que você sabe como ativar a pineal, a próxima parte é ainda mais profunda. O que realmente acontece quando a pineal desperta? Quais fenômenos, sensações e percepções começam a surgir? E por que tantas tradições antigas consideravam esse despertar algo sagrado? A próxima parte é muito esperada, porque é onde você vai entender os sinais reais de uma pineal ativa. Se você está ouvindo isso agora, respire fundo, porque entramos numa parte que incomoda. E incomoda porque toca exatamente onde ninguém quer que você mexa. A glândula pineal sempre foi tratada como um segredo. Mas por quê? Porque um ser humano com a pineal desperta é um ser humano que não aceita tudo que é imposto, que não vive no piloto automático, que questiona, que percebe manipulações e, principalmente,
Um ser humano assim não é tão fácil de controlar. Vamos conectar alguns pontos históricos. 1. O interesse em desligar a pineal. Ao longo das últimas décadas, você já percebeu que existe um excesso de estímulos, excesso de telas, excesso de informação, excesso de barulho, excesso de medo, excesso de toxinas no ambiente, excesso de urgência, pressão, correria. Tudo isso tem um efeito colateral simples. Deixa a mente entorpecida. E uma mente entorpecida é exatamente o cenário perfeito para desligar o principal radar interno do ser humano, a glândula pineal. Não é à toa que substâncias como o flúor, metais pesados e pesticidas estão presentes em praticamente tudo, e você pode chamar de coincidência, mas são justamente as substâncias que mais calcificam a pineal. Estranho, né? 2. Por que isso interessa ao sistema? Porque uma pessoa com a pineal calcificada não sente tanto a própria intuição, não percebe manipulação emocional, não questiona padrões, vive reativa, perde a capacidade de olhar além do óbvio e fica espiritualmente desconectada. Agora pensa nisso coletivamente. Um povo inteiro com essa parte da consciência desligada. É praticamente um modo controle total. Quando você tira do ser humano o acesso ao próprio eixo interno, ele passa a buscar direção fora. Governo, mídia, opinião alheia, tendências, sistemas. Ele perde o próprio norte. Uma sociedade assim é muito mais fácil de conduzir. 3. O grande paradoxo. E aqui está o ponto mais louco. A ciência sabe da importância da pineal. Filosofia antiga sabia. Religiões antigas sabiam. Tradições espirituais sabiam. Civilizações antigas construíram templos alinhados à luz do sol para estimular o terceiro olho. Mas hoje é tratada apenas como uma glândula que produz melatonina. Essa redução é tão absurda quanto chamar o oceano de uma poça grande. 4. O que acontece quando a pineal desperta? Quando a pineal começa a se descalcificar, você percebe algumas mudanças. Sua percepção aumenta. A intuição ganha força. Você sente o que é verdadeiro e o que é manipulação. Você começa a perceber sincronicidades. Sua criatividade expande. Surge uma calma profunda. Mesmo no caos, você começa a sentir que existe algo muito maior guiando tudo. E aqui está o detalhe mais importante. Uma pineal desperta dá ao ser humano sua autonomia de volta. É exatamente isso que alguns sistemas não querem. 5. Conclusão desta parte. A pineal é, sim, biológica, científica, mensurável, mas também é simbólica, espiritual, arquetípica. É a metáfora perfeita do despertar. Quando você aprende a ver além do visível, o jogo muda. E agora, antes de continuar, eu quero que você pense. Quem você seria se nada do que te ensinaram tivesse te limitado? Quem você seria se sua visão estivesse 100% limpa? Agora entramos em uma das partes mais profundas desse tema. E talvez, uma das mais reveladoras. A maioria das pessoas acha que pensa sozinha, que as ideias aparecem do nada, que as emoções surgem simplesmente porque sentiram. Mas isso está muito longe da verdade. A glândula pineal funciona como uma antena biológica, capaz de captar frequências sutis do ambiente, do campo eletromagnético da Terra e até mesmo de outras mentes. Sim, você ouviu certo. Nós influenciamos e somos influenciados. O tempo todo. 1. Sua mente é um receptor, e a pineal é o dial da frequência. Imagine um rádio antigo. O rádio sempre esteve ali, mas só capta algo quando você ajusta o dial. A pineal é exatamente isso. Ela determina a clareza da sua intuição, a intensidade da sua criatividade, o tipo de emoção que você absorve do ambiente, a profundidade das suas percepções, o nível de consciência que você acessa. Se sua pineal está suja ou calcificada, o rádio fica chiado. Você capta medo, confusão, ansiedade, tudo embaralhado. Mas quando ela está ativa, limpa, desperta, o sinal muda. O mundo começa a fazer sentido. 2. A influência invisível do ambiente. Você já entrou em um lugar e sentiu uma energia estranha? Ou já conversou com alguém e saiu esgotado? Ou, ao contrário, saiu inspirado, motivado, iluminado? Isso não é imaginação.
É a sua pineal registrando frequências emocionais e vibracionais. Ela é sensível a intenções, vibração das pessoas, ambientes carregados, lugares tranquilos, sons, padrões emocionais. E aqui está a verdade que ninguém fala. Muita gente vive absorvendo emoções que nem são delas. Carrega medos que não nasceram nela. Traz ansiedade que não tem origem interna. Se comporta como esponjas emocionais. E acham que o problema é delas. Não é. É sintonia. A pineal é o ponto que ajusta essa sintonia. 3. O fenômeno das coincidências significativas. Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Sabe quando você pensa em alguém e essa pessoa te manda mensagem? Quando você tem uma sensação estranha e algo realmente acontece? Ou quando o universo parece colocar peças no lugar no momento exato? Isso não é misticismo vazio. É pineal, palus inconsciente, palus campo informacional. Quando a pineal está ativa, você percebe sinais, padrões, conexões, intuições, mensagens internas. E quanto mais desperta, mais você entende que nada é totalmente aleatório. 4. A pineal e a criatividade elevada. Artistas, inventores, filósofos, místicos. Muitos dos grandes gênios falavam sobre insights repentinamente enviados. Tesla dizia que recebia ideias como flashes. Da Vinci relatava intuições espontâneas. Newton dizia que via soluções mentalmente. Não é por acaso. Quando a pineal está ativa, você acessa um estado mental chamado hiperintuição criativa. Um estado onde as ideias vêm com clareza, força e propósito. Não é só pensar, é receber. 5. O risco e o poder disso. Se sua pineal é uma antena, então ela pode captar coisas boas e ruins. E se você não sabe disso, você vira refém do ambiente. Mas quando sabe, você se torna soberano da própria frequência. É por isso que despertar não é algo legalzinho ou espiritual bonitinho. É uma responsabilidade, porque você deixa de ser produto do meio e passa a ser criador do próprio campo. Agora chegamos na parte que a maioria das pessoas procura. A teoria é fascinante, mas o que realmente transforma vidas é a prática. E antes que alguém pense que despertar a pineal é um ritual esotérico cheio de complexidade, não é. Despertar a pineal é, acima de tudo, uma mudança de estilo de vida, uma reorganização de hábitos que alinham sua mente, seu corpo e sua frequência. Vamos direto ao ponto. 1. Primeiro passo. Reduzir a interferência. Se a pineal é uma antena, então o mais importante é limpar o ruído. Sabe qual é o maior inimigo da pineal hoje? Excesso de estímulos artificiais. Luz azul em excesso, tela antes de dormir, celular colado na cara o dia todo, informações negativas. Tudo isso intoxica sua percepção. Para começar, evite telas por pelo menos 1 hora antes de dormir. Passe 10-15 minutos por dia ao sol. A pineal usa a luz natural como referência. Diminua o consumo de notícias negativas, reduza ambientes barulhentos ou hiperestimulantes. Isso já faz uma diferença absurda. 2. Segundo passo. Respiração e presença. Não existe pineal ativa com mente acelerada. A respiração é o botão direto para recalibrar seu sistema. Experimente diariamente. Respiração 4-4-6. Inspire 4 segundos. Segure 4 segundos. Expire 6 segundos. Faça isso por 2 a 4 minutos. O que acontece? A mente desacelera. O campo eletromagnético do corpo estabiliza. A pineal entra em modo receptor. É instantâneo. 3. Terceiro passo. Silêncio. O mais poderoso. Se existe um segredo no despertar da pineal, ele está aqui. O silêncio é o alimento da glândula pineal, porque no silêncio, você para de absorver estímulos externos e começa a ouvir o que sempre esteve aí dentro. Tente. 5 minutos de silêncio total ao acordar 5 minutos antes de dormir. Uns 2 minutos durante o dia, sempre que possível. Não é meditação profunda. É só silêncio. Isso muda tudo. 4. Quarto passo. Atenção às emoções. Se a pineal capta frequências, ela capta suas emoções também. Medo, raiva, ansiedade, tudo isso desorganiza a pineal. E não tem problema sentir emoções. O problema é ficar preso nelas. Por isso, um exercício simples.
Nomeie o que você está sentindo. Só isso. Estou ansioso. Estou irritado. Estou triste. Quando você nomeia, você coloca a emoção no consciente e ela deixa de te dominar por trás. A pineal agradece. 5. Quinto passo. Ativação através de imaginação guiada. Esse é avançado, mas extremamente poderoso. Feche os olhos e imagine uma luz azul ou violeta pulsando bem no centro da cabeça, atrás dos olhos. Respire profundamente enquanto visualiza. Essa luz abre a percepção, acalma a mente, reorganiza o campo energético, fortalece a pineal. Se fizer isso por 2 minutos, todos os dias, os resultados são perceptíveis em poucas semanas. 6. O que não fazer? Ninguém fala, mas é crucial. Para despertar a pineal, evite dormir tarde por hábito, ficar exposto à luz artificial forte à noite, consumir muita informação pesada antes de dormir, viver em ambientes emocionalmente tóxicos, excesso de açúcar e estimulantes. Você pode até fazer todos os exercícios do mundo, mas se continuar poluindo sua mente e seu corpo, o resultado não aparece. 7. O mito da calcificação. Sim, existe influência do flúor. Sim, alimentos processados também afetam. Mas o ponto principal não é a calcificação física que mais prejudica a pineal. É a calcificação emocional. É viver preso em padrões de medo, de estresse, de aceleração, de repetição. Quando você muda sua vibração, sua pineal muda com você. Agora entramos na parte mais profunda de todo o episódio. A parte que muita gente sente, mas não sabe explicar. A parte que separa conhecimento técnico de experiência real. Porque sim, a ciência estuda a glândula pineal como reguladora do sono. Mas culturas antigas, tradições espirituais e até relatos modernos descrevem a pineal como algo muito maior. Um portal, uma ponte, um ponto de comunicação entre você e algo além de você. E hoje vamos explorar isso de forma honesta, séria e consciente. Respira fundo e vem comigo. 1. A consciência não está apenas no cérebro. Ela se manifesta através dele. A ciência moderna começa a reconhecer algo antigo. A consciência não é um produto químico. Ela é um campo, um estado, uma camada sutil da realidade. E se a consciência é um campo, então o corpo é o receptor. E adivinha quem é o ponto de sintonia? A glândula pineal. Ela funciona como um cristal bioativo capaz de captar sinais sutis, amplificar experiências internas, perceber dimensões simbólicas, gerar estados alterados de consciência, conectar percepção racional e percepção intuitiva. Isso explica por que tantas culturas representavam a pineal como o olho que tudo vê, o olho de Horus, o ponteiro da alma, o assento da consciência, como dizia Descartes. 2. A pineal e o fenômeno das percepções ampliadas. Talvez você já tenha vivido isso. Sentiu que algo ia acontecer. Sonhou com alguém e depois recebeu uma notícia. Teve um déjà vu forte. Sentiu a presença de alguém, mesmo estando sozinho. Teve um insight que mudou sua vida. Conseguiu interpretar algo no ar, antes de ver os fatos. Esses momentos não são aleatórios. Eles são picos de conexão entre a sua consciência e o campo ao redor. E a pineal é o filtro que abre essa porta. Quando ela está ativa, clara, desperta, sua percepção de realidade se expande. Você deixa de viver só no plano físico e passa a perceber o campo emocional, simbólico e intuitivo da vida. 3. O estado teta, o portal do subconsciente. Existe um estado específico do cérebro que ativa fortemente a pineal, o estado teta, entre 4 e 8 Hz. É um estado de relaxamento profundo, criatividade máxima, sonhos vívidos, intuição, acesso ao subconsciente. Curiosamente, o estado teta é a mesma faixa de frequência das ondas Schumann da Terra. É como se a pineal, ao entrar em teta, ajustasse você ao campo base do planeta. E isso explicaria por que meditadores têm intuições mais fortes, por que monges conseguem acesso a estados elevados, por que momentos de silêncio geram clareza, por que crianças, que passam mais tempo em teta, aprendem tão rápido. Você fica conectado ao campo universal. 4. Pineal e experiências espirituais. Sem romantizar. Quando a pineal se abre, muita gente relata:
aumento de sincronicidades, sonhos lúcidos, sensação de unidade, percepção de que tudo está conectado, experiências de expansão, sensação de propósito, clareza emocional, intuição forte, sensação de estar sendo guiado. Não estou dizendo que isso é sobrenatural. Estou dizendo que isso é natural, mas pouco conhecido. Seu cérebro tem sensores que nunca são usados plenamente. E quando são, a percepção muda. 5. A pineal como ponte. O que isso significa? Significa que você não está desconectado. Você não está sozinho. Você não é apenas corpo e pensamento. Você é parte de algo maior. E a pineal é o ponto de acesso. Quando ela desperta, você percebe que existe informação flutuando no campo, que sua intuição é uma forma de inteligência, que existe comunicação simbólica no universo, que você sente coisas antes de pensar nelas, que a vida tem camadas que não são visíveis, mas são reais, e isso muda sua existência. 6. O perigo e a responsabilidade do despertar. Quando você expande a consciência, você já não consegue mais viver no automático, ignorar seus sentimentos, se desconectar do que é verdadeiro, aceitar qualquer narrativa, acreditar em tudo que te dizem. Você começa a enxergar. E enxergar traz responsabilidade, porque quanto maior a consciência, maior a necessidade de coerência. A pineal desperta te chama para uma vida mais alinhada, mais íntegra, mais verdadeira.